Uma transmissão ao vivo sempre carrega em si uma chance de algo ir terrivelmente ruim nesses casos. Criaturas muito misteriosas foram acidentalmente capturadas em câmera por sorte. Você nunca se vê por trás das lentes, assim como alguma das pessoas que estão nesta lista. Número 16. Essa entrevista ao vivo foi gravada em algum lugar na América do Sul. Apenas quando posteriormente deram um zoom na cena e melhoraram a imagem, tiveram a chance de descobrir algo estranho no fundo, o que parece ser uma espécie de criatura extraterrestre com braços tão longos quanto suas pernas. Pode ser vista casualmente andando em direção a eles. Seus motivos são desconhecidos, mas isso parece não ser alarmante ou ameaçador. Se isso é CGI, então é certamente uma vez na vida que essa ocorrência é capturada ao vivo. Número 15. Um grupo de guardas florestais colocaram uma câmera no Platte River, em Michigan, para transmitir ao vivo um ninho de bebês de águias carecas. Eles nunca tiveram a intenção de acidentalmente gravar um segundo ou mais. Uma grande criatura durante a transmissão ao vivo, uma gigante figura humanoide coberta de quase que se parece pelos pretos, ronda a floresta abaixo. Isso não parece ser nenhum outro animal nativo na floresta, já que isso claramente está em pé e balança seus braços. Enquanto anda, talvez seja uma pessoa num traje completo, ou talvez seja realmente o pé grande novamente, desde que vários pés grandes foram avistados no estado durante anos. Isso poderia ser muito legítimo. Número 14. Essa captura aérea foi transmitida ao vivo durante um período de mau tempo em Hebron, Estados Unidos. Veja este bairro inundado e me diga se você vê algo normal. Se escondendo nas águas sujas, uma aparente criatura aparece fazer seu caminho ao redor de uma casa, um pouco antes da câmera diminuir o zoom. Enquanto isso poderia ser um simples tronco de madeira, com seu jeito de mover-se na água, eu não estaria surpreso se as águas causassem um tipo de parasita emergindo-se na água do esgoto. Número 13. Esta partida de futebol parece ser interrompida por uma criatura de outra dimensão. Uma equipe está para dar o pênalti quando uma estranha figura branca literalmente corre por trás da multidão sem diminuir seu passo. Eu ouvi dizer que esse tipo de efeito poderia ser um mau funcionamento da câmera, mas desde que todos em campo estão parados, então eu não entendo como esse tipo de erro pode acontecer. Se alguém tiver uma explicação para essa situação, então por favor me diga, porque definitivamente parece um tipo de criatura transparente para mim. Número 12. Este vídeo foi transmitido ao vivo durante a tsunami de 2014 no Japão. Enquanto este homem grava a correnteza da água destruindo seu bairro, ele vê o que parece ser uma criatura estranha escalando a construção e desaparecendo. Assista de novo em câmera lenta e me diga se você vê a criatura branca. Eu pessoalmente acho que isso poderia ser apenas uma onda. Olhe de perto e você vai ver como a onda de repente parece mudar de curso no ar e vai para o teto. Eu sei que tsunami tem uma tremenda força, então talvez isto seja apenas o que acontece quando uma onda forte bate por outro lado. A pessoa que gravou o vídeo jura que isso era uma criatura muito bem camuflada. Eu queria saber se você acha que ele está certo. Número 11. Este vídeo foi transmitido ao vivo em Telemark, Noruega. Um youtuber chamado Oddstu vê uma perturbação gigante na água, então ele pega a câmera e começa a gravar. Isto é o que ele vê. Começa com uma coisa brilhante, comprida e magra, mas depois de um tempo a coisa claramente começa a ter uma forma, especialmente no centro, possivelmente na medida em que o monstro sobe próximo à superfície. Desde que não há barcos próximos e a água está quase calma. Muitas pessoas suspeitam que isso é uma famosa serpente do mar lendária, chamada de Sterford, que é em norueguês, para Selma. É tipo uma versão norueguesa do monstro do Lago Ness. Eu acho que isso poderia ser uma corda muito longa de lixo, mas é difícil dizer com certeza. Talvez alguém com experiência em pesca possa me dizer se isso parece algo do tipo.
Número 10. As plantações Murtas em Londres, em Louisiana, foi nomeada um dos lugares mais assombrados da América, quando Vanessa Bolano está fazendo uma reportagem para a ABC. Algo estranho voa perto dela no fundo. Esse pequeno espectro branco se move muito rápido e não parece ser poeira ou nenhum tipo de reflexo de luz. Além disso, eu acho isso uma coincidência muito estranha que ela está falando sobre os 12 espíritos um pouco antes disso acontecer. Eu acho que ela poderia ter editado isto para classificações, mas dado a reputação da região, eu acho que isso poderia ser muito paranormal. Número 9. Uma jornalista local está cobrindo o clima de inverno em Springfield, Massachusetts, quando uma história muito mais interessante aparece atrás dela. A criatura parece devagar e poderosa, enquanto anda em direção a eles. Tempo ruim ou não, eu acho difícil de acreditar que um monstro iria apenas ficar andando em uma cidade agitada sem nenhum tipo de resposta policial. Isso não parece ser efeitos gerados por computador, então isto era apenas uma pessoa em uma fantasia. Número 8. Um youtuber chamado Jay Carter mora do lado de fora de uma base da Força Aérea no sudeste de Michigan. Ele tem visto algumas coisas estranhas no céu ultimamente, então ele decidiu apontar sua câmera de segurança para cima e gravar. Não muito tempo depois ele captura este estranho avistamento. Jay Carter não sabe ao certo se isso é um extraterrestre, ou um projeto secreto do governo, ou algo do tipo de orbe paranormal. Mas ele tem certeza que isso estava escaneando o solo como se estivesse procurando algo. Me diga se você tem uma explicação razoável para isso, ou se você já viu alguma coisa dessa parecida. Número 7. Um youtuber chamado Air Chang está transmitindo ao vivo uma viagem de estrada quando de repente uma criatura não identificável aparece no meio do trânsito, quase causando uma batida. O objeto veloz deixa um pequeno rastro de fogo para trás, quase como se isto possuísse carga turbo. Ainda assim está muito rápido para ser um simples veículo. Meu chute é que isso é um efeito especial gerado por computador, mas se é o caso, então eu não sei como ele deixou os carros mais lentos todos de uma só vez para fazer esta cena tão realista. Talvez tivesse um trânsito pela frente e ele editou essa criatura depois. De qualquer jeito, ArtJai jura que este vídeo é 100% real. E eu gostaria de saber se você concorda ou não com ele. Número 6. Um dia tranquilo em um bairro residencial em Nova Jersey, uma criatura humanoide similar a um urso foi vista inspecionando vários jardins de pessoas. Isso parecia como qualquer urso, exceto que a coisa andava com duas pernas, como uma pessoa normal. Especialistas excluíram uma pessoa vestida num traje de urso. Então a única explicação razoável é que o urso de algum jeito machucou suas patas frontais e teve que andar com suas próprias pernas para evitar algum tipo de desconforto. Mesmo que fosse isso, porém eu acharia que o urso teria muita dificuldade de andar por tanto tempo em duas patas apenas. E por tanto tempo assim, este suposto urso faz isso sem problema, então eu não sei qual seria sua verdadeira razão para estar andando por tanto tempo assim. Este vídeo foi gravado ao vivo em algum lugar na Rússia. Parece um dia normal para dirigir, quando de repente uma criatura enfurecida muda tudo isso. Faz uma divisão na rua, não parece CGI para mim, o que significa que é uma real ou parte de uma gravação de um filme. Número 4. Dois amigos estão transmitindo ao vivo um túnel de metrô em São Francisco, por motivo nenhum particularmente, quando eles aleatoriamente correm através de algo que nunca tiveram visto. Um rastro vermelho e o levam ao redor de um contentor, onde chamam uma mulher aflita ou a vítima de suas próprias loucuras.
ou algo muito mais sinistro. A mulher em si está coberta em vermelho enquanto se contorce e grita no chão. Os dois amigos estão conversando sobre o que eles poderiam fazer para ajudar, quando de repente ela deixa escapar um grito e vem voando em direção a eles. É difícil de dizer se é uma criatura possuída ou apenas delirante, ou simplesmente estão participando de uma pegadinha muito realista. Eu não sei bem o que aconteceu com eles depois, ou se os dois amigos viveram para contar. Número 3. Uma transmissão ao vivo em Detroit, Michigan captura uma criatura saltando no fundo da floresta. Eu pensei que isso era um tipo de raposa pulando na grama, mas essa criatura humanoide até parece estar correndo para a floresta, para fora de visão. Me diga que tipo de animal você acha que pode ser, e me diga se isso é o que parece quando uma raposa está andando pulando em uma grama tão alta, porque esse seria o meu melhor palpite. Número 2. Essa transmissão ao vivo captura o que pode ser impossivelmente um erro na câmera. Veja a apresentadora de notícia à esquerda e veja o que acontece. Tudo desde um holograma ou um alienígena foi proposto, mas eu acho que isso poderia ser um tipo de mau funcionamento da câmera. Talvez alguém saiba mais sobre câmeras e pode me dizer o que seria um mau funcionamento ou um problema técnico muito grave. Antes de irmos para o número 1, é fato provado que generosidade faz de você uma pessoa mais feliz. Então, se você é generoso o suficiente para um clique para se inscrever e no sino ao lado também, então eu lhe agradeço. Desse jeito você será notificado dos novos vídeos que virão. Número 1. O que parecia um trânsito de rotina de repente se torna algo extraterrestre ao piscar. Um policial para um carro e pede sua habilitação, quando as coisas levam uma inesperada virada. O policial parece normal até agora, mas então solta um pequeno gemido e se curva, então parece que o está sendo completamente abduzido ou dizimado. É difícil de dizer o que aconteceu ali, mas o que sobrou do policial apenas foi uma pilha de cinzas no asfalto. Ah, e se vocês não viram os vídeos de observações diárias mais assustadoras, é só clicar no vídeo no meio da sua tela que você será redirecionado para o vídeo.